Gente, a paz do Senhor, uma boa noite, vamos aplaudir o Senhor Jesus pela nossa primeira aula de ministérios e cargos na Igreja 1, amém? E vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa estar conosco nessa mesma graça, nessa mesma alegria, nos ensinando, amém? Deus, nós te agradecemos. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros, as nossas falhas, e pedimos a Tua bênção, meu Pai. Me ajuda a instruir a Tua igreja na direção, na simplicidade do Teu Espírito. Renova as forças, tira o cansaço, o estresse, nos agracia com sucesso e prosperidade nesse objetivo. Em nome de Jesus, você pode agradecer, sentando no seu lugar. Me dá só um pouquinho mais de som, Gabriel. Tá meio xoxo aqui. Vamos lá, pessoal, abram aí nas suas Bíblias, Efésios 4, versos 11 e 12, e alguém, por gentileza, se disponha a fazer a leitura em voz alta, amém? Leia audivelmente, não fique nervoso, leia com calma, para que você possa fazer uma leitura entendível, né? Você possa se esforçar ao máximo. Vai ser você, meu filho? Que bom. Amém. Então pode ler aí neste momento. Efésios 4, 11 e 12. Amém. Efésios 4, 11 nos diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Leu 11 e o 12? Obrigado. Você vai ver no Novo Testamento claramente que Jesus deu uns, ou escolheu, nomeou, né? Uns para apóstolos, e aí nós vamos aos outros 4 títulos aí que não precisamos mencionar agora, que nós chamamos de base, né, da eclesiologia. Antes de começarmos o texto, vocês lerem em casa, acredito que vocês devem ter gostado aí do material, é muito rico, muito profundo, mas a princípio eu quero falar para vocês que essa matéria trabalha o equilíbrio, o equilíbrio da igreja no relacionamento, né, nessa mutualidade. Por quê? Porque vai te dar noção das funções, das autoridades eclesiásticas que existem, dos cargos que são exercidos, né, na igreja. Isso fala pela igreja, que nós somos a igreja, né? No templo e fora do templo. E muitas vezes a gente tem umas certas, a gente se discorda na nossa comunhão como crentes de algumas coisas, de algumas pessoas. Talvez uma pessoa causa você irritabilidade, você acha ela uma pessoa antipática, né? Não empática, mas às vezes você, entendendo o ofício dessa pessoa, o cargo, a posição, o papel dela para o funcionamento do reino, você vai saber lidar melhor com essa pessoa. E, claro, também para você mesmo, você se descobrir, para você mesmo ter harmonia como igreja, na convivência com os irmãos e os ofícios que são realizados. Essa matéria traz harmonia, a ciência resumida de cada cargo, cada ministério, vai te amadurecer, né, vai melhorar você, para que você possa, como Jesus disse para os discípulos, né, que eles deviam ter sal em si mesmos, né, tinham que ter tempero, equilíbrio, não viver uma vida de sempre discutindo, brigando, entender um ao outro, né? Equilíbrio de relacionamento vai ajudar bastante, fora a questão da noção geral da igreja, da função da igreja.
Porque a igreja tem uma missão, um trabalho aqui. A igreja, eu falo todos nós. Entendeu? Então, você tem noção de qual o papel da igreja na terra, que esse material vai ajudar bastante, vai cessar muita questão, muita coisa que traz desavença, né? Impede o relacionamento mais sadio, mais compreensível no corpo eclesiástico, tá bom? O corpo eclesiástico. Então a gente já vai começar com uma bomba aí boa, porque vamos falar da polêmica dos apóstolos. É que muita gente tem dúvida, existe apóstolo, não existe mais, não existe sim, quem é, quem não é, como é que é esse negócio. Então a gente vai trabalhar já nessa primeira aula, vamos para cima já, aprendendo isso aí. Você vai ter noção, vai poder auxiliar alguém a respeito disso. No ministério em Taguatinga, nós tivemos uma questão dessa, né, de uma pessoa e tal. Então, está explicado aqui de forma resumida. Primeiro, você acabou de ler um texto que diz que Jesus chamou uns para apóstolos. Mas a dúvida das pessoas mas Jesus chamou naquela época, não chama mais, não é? Essa é a dúvida. Só foram os 12, agora não existe mais. Essa dúvida que a gente vai responder. Vamos lá. Então, tem base bíblica o chamado de apostolado, sim ou não? Tem. Então você já vai ter harmonia, não vai ficar brigando com as pessoas à toa, dizendo, não existe apóstolo. Não está na Bíblia está. Então já vai causar harmonia. Então vamos lá, só que o seguinte, de forma resumida. O chamado de apóstolo da época da igreja primitiva, dos 12, Pedro, João, Tiago, Judas, até hoje eu não consegui decorar o nome dos 12. Quando eu estava decorando, já esqueci de novo. Mas esse chamado de apóstolo não existe mais. Esse tipo de apostolado, ok? Eu vou dar prova para vocês. Por quê? Apesar que algumas igrejas ainda nomeiam pessoas nos seus cargos como apóstolos. Que nós vemos hoje, muitas pessoas são intituladas de apóstolos hoje. Eu não posso dizer que não é. Vou dizer que a pessoa não é apóstolo, não posso dizer isso. Porque as coisas da Bíblia não se resolvem com simplismo. Não é ou não é. A opinião é uma coisa, você provar o que você pensa é outra. Então, quer oração, estudo, paciência, consulta, né? E outras coisas. Então, por que não existe mais um modelo antigo de apostolado? Primeiro, porque um dos requisitos para ser apóstolo, segundo a antiga aliança, era ter visto Cristo pessoalmente. Então, uma pessoa que é apóstola hoje, ou apóstolo, ela não teve como ter andado com Jesus. Então, ela não pode ser o apóstolo da antiga aliança. Paulo como abortivo, que Paulo vai dizer, né, sobre essa questão. E outro requisito, para ser apóstolo tinha que ter andado com Jesus desde o batismo. Desde o batismo de Jesus, né, da chamada ali, para você ser. Terminando já essa parte. Outra coisa, porque os apóstolos do modelo antigo não existem mais. Porque os apóstolos, gente, eram responsáveis por embaixar, fundar. Sabe o que é fundamento? Você chegar num terreno que não tem nada e lançar os fundamentos para construir uma casa. Essa é a visão que Paulo está falando, uma visão arquitetônica. Entendeu? Uma visão da área da engenharia. Ele era muito inteligente. Então ele falava assim, chega num lugar que não tem nada e você começa a lançar os alicerces para começar a construir um edifício. Ele falou isso sobre o seu apostolado quando ele diz assim em Coríntios, que olha, eu fundei, eu plantei. Aí ele já usa a agronomia como modo de ensinamento, né? De comparação, de parábola. Ele vai dizer assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento, ok? Não vou explicar o contexto porque ele falou isso, mas o que ele estava querendo dizer? Eu, como apóstolo, eu cheguei num lugar que ninguém era crente. Era todo mundo igual bicho. Pecado, estupro, bebedeira, orgias,
feitiçarias. Então eu cheguei no terreno cheio de entulho, limpei e plantei a semente do Evangelho. Ele estava dizendo, os coríntios são meus filhos. E ele fala em Romanos, se eu não me engano, que eu nunca me preocupei em lançar fundamento em território alheio. Isso é para pescador de aquário, que fica atrás de ovelha de igreja dos outros, que já está limpa, sarada, para não cuidar, né, irmão? Depois que tira, abandona, né? Aí fica lá desviado. Então Paulo não era pescador de aquário. Ele falou assim, eu não ficava lançando fundamento onde já tinha alguém, para me vangloriar no trabalho de outro. Tem gente que é esperto, devia aprender Bíblia, né, para não fazer isso, né? Que não convém, não é ético você ficar querendo tirar pessoas que estão numa igreja para colocar na sua, né? Que coisa mais antibíblica é essa? Então Paulo falou, eu vou ali onde não tem nada. Então ele falou assim, eu plantei. Agora Apolo, quem é Apolo? Quando Apolo chegou para regar, porque primeiro você planta, depois você rega. Você vai plantar lá na sua casa, você vai regar o chão sem nada, com a semente no bolso? Primeiro você planta, depois se você... Então o que ele está dizendo com que Apolo regou? Apolo chegou, ó. Ele veio só para continuar o que eu comecei. Então, um requisito para ser apóstolo segundo a antiga aliança, igreja. Você tinha que fundar o evangelho, lançar os alicerces aonde o evangelho nunca foi pregado. Entendeu? O fundamento, a doutrina de Cristo. Então, como é que eu vou trazer o fundamento onde já foi pregado o evangelho? Então não é um trabalho do apostolado. Eles eram desbravadores. Além disso, na época de Jesus não existia a Bíblia. Hoje em todo lugar tem Bíblia. Então já a própria palavra já está fundando os alicerces, tá? Entendeu por que o apostolado da antiga aliança não existe mais? Está aqui. Vamos para outra página. Então o apostolado antigo não vai ser objeto de estudo para nós agora, tá ok? Especificamente ele não existe mais porque a sua missão foi cumprida. Entramos agora na questão da diferença. Contudo, foi o que eu falei, não quer dizer que não exista apóstolo. Então não fale assim, não existe mais apóstolo. Não existe o apóstolo segundo os parâmetros da igreja primitiva, que eu já expliquei. O texto que o Gabriel leu para a gente de Efésios 4, 11 e 12, que diz que ele desceu as partes mais baixas. Isso aqui é teologia muito complexa, muito profunda. Para explicar isso aqui tem que ser só esse versículo, tem que ser pelo menos um curso de teologia, só para explicar isso aqui. Entendeu? Mas, resumindo, quando Jesus fez aquela obra, que o seu corpo se desmembrou, corpo na cruz, espírito no terceiro céus e alma no Hades, ele fez um negócio lá. Ele fez um negócio. Que negócio é esse? Ele fez uma nova aliança. E esta obra, de muitas que ele fez nesse momento, incluindo a questão de pegar os justos e o lugar e levar com ele, por isso que ele disse para Maria, não me detenhas, não toque em mim, porque ela não viu o mundo espiritual, ele estava com todos os santos do Antigo Testamento junto com ele o lugar. Faz de conta que você não ouviu isso não, porque era para ter dado glória a Deus. Você não vai achar esse lugar nenhum. Então não me toque. Gostou, né, Marcos? Eu sou bonzinho, eu fico dando essas coisas para vocês, né? Vocês têm que ser bonzinho comigo também. Aí ele vai dizer que ele subiu aos céus e deu dons aos homens. É o texto que o Gabriel leu. Dons em forma de pessoas. Ministério é dom em forma de pessoa. O que é um profeta? Um dom em forma de pessoa, trabalhando, fazendo. O que é um mestre? O que é um pastor? Dom em forma de pessoa. Um dom vivo. Então ele deu uns para apóstolos, dentre os outros 4. Aí aqui eu faço a diferença. Como é que eram os apóstolos neotestamentários ou da igreja primitiva? Aqueles que andaram com Jesus. Marcos 3, 16 ao 19 tem uma referência, não precisa abrir. Mas agora, quais são esses apóstolos de Efésios 4? Quem são esses apóstolos que ele subiu,
né, ao alto, levando o cativeiro, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, doutores. Quem são esses apóstolos? São os apóstolos da nova aliança, aqueles que foram levantados por Jesus após a sua ascensão aos céus. Então a Bíblia está nos dizendo que existe apóstolo sim, o texto está aí. Eles andam com Jesus? Não, andam com o Espírito Santo que representa Jesus. Então os antigos andaram com o Espírito Santo dentro do corpo de Jesus. Os da nova aliança andam com o Espírito dentro deles. Porque Jesus falou, enviarei o Paracleto, né? O outro Consolador e tal, né? Da mesma essência. A palavra outro no grego é Deus também, da mesma essência, ou da mesma essência. E ele vai convencer do pecado, justiça, juízo, vai guiar em toda a verdade. João 15, 16, 17, você já cansou de ler isso aí. Se não leu, meu irmão, então você não conhece o que é evangelho, né? E ser crente, que ali tem toda a riqueza da graça que foi nos dada. E a base, como falei, Efésios 4, 11. Os apóstolos estão incluídos nos ministérios que são conhecidos como dons em forma de pessoa, em serviço, já expliquei. E esse tipo de apostolado também requer algumas coisas, tá bom? Não é qualquer um que é apóstolo. Paulo também fala quais os princípios e requisitos para ser um apóstolo da nova aliança. Um deles é ressuscitar morto. Se eu não me engano, são 10. Se eu não me engano, são 10 requisitos para você ser um apóstolo da nova aliança. Aí tem gente que diz, eu sou apóstolo, tudo bem, então cumpriu pelo menos um. Qual? Já ressuscitou um morto. Ele tem que lançar os fundamentos da doutrina, do beabá, o que é o batismo, entendeu? Isso está no Hebreus, mas existe, tá bom? Você pode achar difícil de achar, mas existe. Eu já vi pessoas que têm unção de apóstolo e às vezes nem é chamado de apóstolo, que às vezes dá uma nomenclatura mais organizacional, né? Pessoas chamadas de missionário, que eu conheci, mas eu vejo apóstolo nele. Um missionário de São Paulo, ele tem todos os requisitos assim, bem do apostolado. Ele tem a igreja, ele vai lugar onde o evangelho não é pregado e funda a igreja lá, né, em missão. Tem dom de milagre. Uma vez no culto de escola bíblica dele, a mulher tinha uma mão atrofiada, ele chamou a mão assim, a mão igualou, né? Então ele tinha esses mistérios fortes aí, e tinha bem uma característica do apostolado bem forte, até nas pregações dele, bem simples, e as doutrinas básicas, ensinando a igreja a andar no beabá. Outra aula a gente fala melhor sobre essas questões, porque para mim não tem necessidade de eu explicar sobre apostolado, porque não é uma aula para apóstolos aqui, é uma aula para leigos, né, em geral. Então a gente não precisa se deter. Mas o que eu quero que vocês aprendam nessa aula, que existem apóstolos e que tem a diferença, só a questão é essa, diferenciar os da antiga aliança para os da nova. Ok? Uma característica forte do apóstolo, irmão, ter autoridade para enfrentar sofismas, falsas religiões, principados de Balaal, que é uma das cabeças do dragão de Apocalipse, que engana muitas pessoas. Muitas pessoas estão ali de boa fé numa religião falsa, né? Estudam e vão para aquele intelectualismo filosófico, religioso, acreditando estar seguindo um caminho de piedade, justiça, de redenção, mas na verdade estão sendo enganados. O apóstolo, ele tem esse poder de entrar, vamos dizer assim, mais vulgarmente, entrar na mente dessa pessoa. Você já viu que tem gente que não consegue ganhar aquelas pessoas problemáticas para Jesus de jeito nenhum? Se você fala de Jesus, ele não entende, tem bloqueio, bate, não, mas isso, você não tem a armadura para entrar lá dentro do mundo espiritual para enfrentar um principado. O apóstolo tem. Se você for olhar a vida de Paulo, o que ele mais combateu foi sofismas,
Ele foi em áreas da alta intelectualidade religiosa para falar de Jesus e as pessoas serem convencidas. Porque ele mesmo dizia que são fortalezas. Não adianta com uma pessoa totalmente bloqueada, igual um dadismo que diz, né, você falar por falar, você não vai penetrar. Porque para você entrar naquelas fortalezas que estão segurando a mente, cara, isso é um nível de batalha que não é carnal aqui no falar. Você tem que ter as armaduras do apostolado. Deus, você tem que estar revestido para poder quebrar e quebrando, destronando esses poderes e conseguir ter acesso ao entendimento da pessoa, quebrar essas fortalezas e levar ela cativa a Cristo, porque ela está presa pelo princípio, pelo principado, da religião, da falsa intelectualidade. Então o apóstolo tem esse poder e é muito notório na vida do apóstolo. Ele vai conversando e ele vai entrando, daqui a pouco ele leva ela cativa para Cristo, tira a mente dessa pessoa do poder das trevas e coloca em Cristo. Ela consegue ver, compreender o Evangelho, Aí ele fala lá que os deuses deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, etc. É isso que ele estava falando. Que ele tem um argumento que vem de Deus para quebrar. Você está entendendo? Para quebrar. Foi igual eu tive uma situação esses dias. Uma mãe crente, E filho de crente não é crentinho. Se você não ensinar ele, não vai ser crente. Você pode ser o mais vaso da terra, mais santo que não vai. Você tem que semear. Ele é uma alma individual. Ele não tem um pedaço da sua alma nele. Ele é uma alma separada da sua. E essa mãe crente a gente conhece há muito tempo, fervorosa, dá sopão, faz obra social, evangeliza, prega, ganha muita alma. E a filha dela já é uma moça, eu lembro que era pequenininha. E eu encontrei com ela, a filha dela já adolescente, acho que deve ter uns 17 anos já. E quando ela me viu lá conversando com outra pessoa, aí ela correu em mim. Aí eu tenho que conversar com você. Aí eu levei um susto, eu falei. Aí ela falou assim, não, é porque eu brigo demais com a minha mãe, porque minha mãe é muito quadrada, ela só fica falando que isso é do capeta e não me explica. E eu sou, como é que é? Wicca. Eu falei, Jesus, agora. Cansada e batalha, mente cativa. Eu falei, amém, Jesus, vamos lá. Aí o Espírito Santo vai te dando. Aí eu comecei a falar com ela, eu falei, então o que é Deus na sua religião? Aí ela falava e eu vinha, porque o apóstolo ele tem que ter essa intelectualidade cultural, filosófica. E eu ia na religião dela, eu falei, mas as religiões antigas criam nisso, não sei o quê, tal. Aí ela começou a se abrir. Ela, mas Deus é uma força, não sei o quê. Eu falei, pois é, agora deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma visão religiosa de Deus. Aí fui falando. Mas se você quer ter o entendimento realmente de quem é Deus, você tem que ler o livro de Deus. Aí ali já abri a porta. E dali a gente foi. E eu conversando no nível dela. Porque eu falei, se ela acha a mãe dela quadrada, se eu vou falar que isso não é de Deus, também não vou cessar. Então tem que, se ela está se achando uma intelectual, então eu vou dar um de intelectual. E comecei a falar dos grandes nomes religiosos, das culturas sírio-babilônicas, gregas, deuses do Olimpo, entendeu? O misticismo. Aí usei Paulo falando que os gentios viviam nas superstições, que as suas religiões eram baseadas em visões, superstições, e o evangelho é concreto, é palpável. Você consegue provar que Cristo veio na arqueologia, na história. E ali a cabeça falou, gostei, realmente. Não, eu creio em Jesus. Eu comecei a entender sim, então estou entendendo melhor sobre Jesus. Ali uma obra começou a ser feita. Mas eu estava trabalhando com fortalezas, contra fortalezas. E o apostolado ele tem essa característica, Ok? E já está acabando a aula. Só para introduzir para a próxima aula, o texto lido de Efésios 4 vai mostrar a base da igreja, tá bom, gente? A base da igreja são esses 5 ministérios
lidos aí: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ok? Não é porque você profetiza que você é profeta. Não confunda o dom de profetizar com o ofício. É totalmente diferente, irmão. Por isso tem muita gente equivocada aí, que recebeu um donzinho de profetizar e fala que não, irmão. Primeiro que o ofício principal do profeta não é nem profetizar, é lutar por justiça social. Nem isso você sabia. Não é nem ficar isso que te digo, é justiça social. Entendeu? Aí a gente vai trabalhar o evangelista, a questão do pastor e do mestre, e os dedos representam bem, porque é a base da igreja, né? Jesus expulsava demônios pelo dedo de Deus, ele falou. Mas quando ele fez Efésios 4, ele falou assim: mas a minha igreja vai ser a minha mão, vai ser o 5 completo, né? Então, por isso que ele deu essas 5 colunas, que também é uma tipologia já mostrada no alpendre, lá do templo, né, de Salomão, de Herodes. Se você for olhar onde o coxo foi, onde o coxo esperava o anjo movimentar as águas, o alpendre tinha 5 colunas, né? Então Jesus, quando efetuou o milagre naquele lugar, ele estava dizendo assim: isso aqui é uma amostra dos 5 poderes que vai ser liberado quando eu for assunto ao céu, que são esses aqui. Então, irmão, não queira ficar falando eu sou isso ou aquilo, não, porque para ter isso aqui, irmão, é pesado. Deus tem que escolher para você ser uma dessas bases. Mas tem os cargos auxiliadores, administrativos, cooperadores, que são tão importantes como a base, e ninguém funciona independente do outro, todos precisam um dos outros para funcionar. Isso é igreja, isso é eclesiologia, desde o apóstolo até o zelador, o obreiro, o diácono, o ministro de louvor, todos são importantes, e é isso que nós vamos aprender nessa aula, essa harmonia para a gente entender o ofício de cada um e respeitar. Então, mãe que não gosta de diácono vai ter que gostar de diácono, porque ele só nasceu para isso. Se ele não fizer isso, ele vai perder a salvação dele. Então, não seja pedra de tropeço, né? Mas ajuda o seu irmão a cumprir o ministério dele. É um exemplo das áreas que tem muito conflito, né? Por que o conflito? Porque a igreja não tem um conhecimento do corpo eclesiástico que compõe o ser, seja organizacional, né? O místico chamado igreja. Alguma dúvida do assunto? Irmão, pergunta logo, porque eu não venho aqui só para falar, não. Vocês estudam na semana e aqui eu passo o resumo e tiro dúvida. Se você não está tendo dúvida, você é muito inteligente. Eu vou ter que chamar você para dar a próxima aula, porque eu estou vendo que você sabe muito, né? Porque eu não entendo aluno estudar e não ter dúvida, irmão. Então, ou você é muito inteligente, ou você não está estudando coisa nenhuma. Não é verdade? Ou estou errado? Quando eu estudava, o que mais vinha na minha cabeça era dúvida, eu faltava ficar doido. Quanto mais aprendia, mais dúvida gerava, né? O conhecer traz isso.